Vamos ler aqui essa matéria aqui do Guilherme Amado. Márcio Smelling passava dos limites, sarrava pênis e acusam colegas. Márcio Smelling, ex-diretor de humor da Globo, é investigado por assédio sexual. Funcionárias acusam comportamentos abusivos do ex-chefe. Reportagem aí do Guilherme Amado e da Olivia Meirelles, que aliás saiu muito bem na entrevista. As mulheres que acusaram Márcio Smelling, ex-diretor do núcleo de humor da TV Globo, investigado por assédio sexual e moral, disseram que Smelling tinha o costume de passar dos limites em cenas sexuais e também passava o pênis ereto em seus corpos durante encenações e nos corredores do set. Na sexta-feira, dia 24 de março, Metrópolis traz uma entrevista exclusiva com as mulheres que acusam Márcio Smelling de assédio sexual e moral. A coluna também conversou com um grupo de 11 pessoas que integraram ou integram a área de humor da TV Globo, e elas contaram pela primeira vez as experiências que viveram ao lado do ator. O grupo de mulheres afirma que Smelling colocava a língua em cenas de beijo, que não era necessariamente comum, e que sempre arranjava um pretexto para repetir a cena. O ator Marcelo Adnet disse, inclusive, que Smelling sempre se escalava para cenas mais quentes. A atriz Dani Calabresa, a primeira a denunciar Smelling pelas práticas de assédio sexual e moral, na verdade dizem que ela acusou mais por assédio moral, né, por ser chefe. Disse que levou os casos em que o ator se excedia a diretores da TV Globo. Dani Calabresa afirma que Smelling brincava ereto. Eu não fui no compliance primeiro, eu fui primeiro na Mônica Albuquerque e a Maria Jazati Guedes da Costa, diretora de talentos artísticos da Globo. E falei para elas que estava insustentável trabalhar num ambiente em que eu comecei a perceber que eu era barrada dos convites, que eu não era liberada para as coisas, que eu estava trabalhando com tremedeira, que ele se aproveitava das brincadeiras para brincar ereto, que ele pega de verdade, que ele tentava enfiar a língua de verdade, não é selinho, não é piada, não é brincadeira. Tem os trechos da entrevista também, mas a roteirista Carolina Warchavsky, deixa eu ler aqui rapidinho, Warchavsky afirma que a redação virava um ambiente disruptivo quando Smelling chegava e que o ator falava que tinha tesão em colegas que davam boas ideias. Warchavsky disse ainda que Smelling sarrava seu pênis em colegas. Então tem a reportagem aí com colaboração da Bruna Lima, do Eduardo Giorotto, do Eduardo Barreto e da Natália Portinari. Então é muito importante aí essa reportagem grande do Guilherme Amado sobre o Márcio Smelling. Eu vou passar os textos aqui que fazem reflexões importantes. Quero começar pela Mili Lacombe, que fez acho que foi o melhor texto aqui, opinativo, sobre esse caso. Vamos ler aqui juntos. Coisas que eu gostaria de dizer a Márcio Smelling se eu fosse a sua amiga. Vamos ler aqui a coluna da Mili. Eu não conheço Márcio Smelling pessoalmente. Fizemos um programa juntos, mas não trocamos uma palavra. Por interesses diversos, eu vi atentamente a entrevista que ele deu ao Metrópolis. Eu vi 2 vezes. Vamos acompanhando aqui, gente. Não esqueçam, ó, neste momento estamos, para vocês verem aqui, ó, estamos com 59 likes. Vamos bater 70 likes. Estou jogando aí no chat de vocês. Pinguem superchats. Faltam 35. Estamos 100 membros. Virem membros do canal ou deem membros de presente. Eu estou pedindo muito superchat, muito membro, gente, por uma razão bem simples. O mês está acabando, nós estamos em março, e eu quero muito bater a nossa meta financeira de fevereiro, inclusive para o canal voltar a crescer. Tem alguns cortes que estão viralizando, tem muita coisa bacana que a gente fez que está dando resultado, mas eu preciso muito que vocês nos ajudem nisso para todo mundo ficar bem informado. Fiquei com a impressão sincera de que até agora Smelling não entendeu o que fez. É aflitivo escutá-lo argumentando. Se ele fosse meu amigo, eu gostaria de dizer a ele algumas coisas. Muitas delas duras, outras nem tanto. A principal delas talvez seja que ele está deixando escapar uma oportunidade imensa de fazer história. De ser o cara que bate no peito e diz: entendi as merdas que fiz, errei grosseiramente, vou começar a me redimir a partir de hoje. E então começar mesmo a se redimir. Com honestidade e compaixão, em nome das filhas dele, que seja, em nome das netas que um dia ele talvez tenha, em nome
de todas as mulheres que deram a vida a ele. Gerações e gerações de mulheres parideiras que passaram por coisas ainda piores do que passamos hoje e ainda assim resistiram. Estudaram o feminismo, estudaram o patriarcado, estudaram o machismo, viraram porta-voz da luta. Chamar uma a uma as mulheres que dizem ter sido assediadas e tentar entender o que elas sentiram e por que sentiram. Escutar, escutar, escutar. Refletir, refletir, refletir. Viajar para os lugares mais sombrios da sua alma. Ouvindo atentamente as entrevistas com os novos depoimentos, pareceu nítido que ele encontraria espaço para isso. A despeito de toda a dor, ainda existem carinho e afeto dos envolvidos. Ainda existe alguma admiração. Relações humanas não cabem em planilhas. Há nuances e afetos que escapam de lógicas e objetividades, e que podem superar dores. Mas, para ser esse cara, Mellin precisaria perceber algumas coisas. A primeira delas é o que está de fato acontecendo. Ele ainda não entendeu nada. Sobre isso, a antropóloga Beatriz Klimek escreveu o seguinte no Twitter. Obrigado por me mandar esse tweet, querida colega Flávia Oliveira. É preciso olhar com maturidade para um cenário sensível como esse. Entender que sim, é possível que o próprio acusado não compreenda alguns dos seus comportamentos como assédio, mas só por estar embebido pela normalização da sua posição de poder. E que isso não significa que ele não deva ser responsabilizado, mas sim que enquanto não olharmos para esses espaços onde as linhas são borradas, ainda teremos mulheres revitimizadas por aceitarem o teste do sofá ou por normalizarem assédio. É sempre pior para a gente. Ela tem razão. Se Mellin não entendeu, não é por falta de inteligência, mas porque, capturado e articulado pela normalização da sua posição de homem em situação de poder, ele escolhe não olhar mais fundo. Por quê? Eu diria que por medo. Medo de olhar para um espelho e ver além do personagem, ver o sujeito implicado em tudo o que está acontecendo. Um medo que é demasiadamente humano. Todos nós passamos pelo dia de nos implicar nas coisas que acontecem em nossas vidas e nos encarar sem máscara. Uns evitam, como podem que esse momento chegue, e nessas horas eu adoraria ser religiosa para achar que haverá um juízo final. Eu sou e as minhas circunstâncias, escreveu Ortega y Gasset. Somos nós e nossas circunstâncias, e nessa sociedade, essas circunstâncias envolvem uma organização de relações que colocam o homem em posições hegemônicas sobre as quais ele não precisa sequer pensar para atuar motivado por um conjunto de poderes conferido a ele ao nascer. Vamos por parte analisando o que ele diz na entrevista. Mellin acredita que ele não fez nada que não faça parte da cultura de entretenimento. É verdade, ele está certo. A indústria do entretenimento funciona desse jeito, e isso não quer dizer que seja o melhor jeito, ou o jeito correto, ou o jeito que serve com justiça às mulheres. Nunca foi dada a chance de trabalhar em outro meio que não fosse esse, e com essas exatas regras. Está ficando claro que desse jeito não é bom para nós mulheres. E esse jeito nos oprime, nos apequena, silencia, diminui, exclui, assedia e abusa. Estamos começando a falar as histórias escabrosas que vêm à tona. Mulheres estão ganhando consciência e entendendo o que estão passando, e mais importante, que essa estrutura de sistema de dominação e silenciamentos. Homens interessados lutam para ganhar consciência e mudar o próprio comportamento. Difícil mudar o comportamento quando o sistema favorece você tão maravilhosamente, mas é necessário porque o sistema que te favorece também te limita como ser humano e como homem, estreitando seus campos de afeto. Eu quero dizer que esse trecho do texto dela é especialmente brilhante, porque uma das pessoas que dá corda para as denúncias é o Marcelo Adnet, que foi protagonista de uma separação hiper conturbada com a Dani Calabresa. E ele não faz isso por lacração, gente. É esse reconhecimento que existe uma cultura patriarcal e que essas denúncias devem ser encaminhadas. Eu não estou dizendo que o Márcio deva se incriminar. Ele tem direito à defesa como qualquer brasileiro, e isso é ponto pacífico, acho que de todo mundo que aborda seriamente o tema. Mas ele poderia ter uma grandeza nesse episódio. Ele podia ter uma grandeza de pelo menos admitir, ele admite em alguns trechos da entrevista do Guilherme Amado, ele fala, eu errei. Ele fala em erros, mas está faltando mais escuta, está faltando mais reflexão, está faltando uma coisa que uma amiga me disse, que justamente está faltando um letramento. É isso que a Mili Lacombe está colocando aqui. E, gente, todo homem é machista. Eu sou machista, nunca abusei de ninguém, mas eu sou machista. Eu tenho comportamentos que refletem essa cultura patriarcal e a gente está sempre se desconstruindo e se reformando.
Por isso que eu acho que é importante também abordar esse assunto. Esse assunto, inclusive, polarizou de gente que assumiu mais o lado da defesa do Mellin. Mas a real é que é o seguinte: os homens precisam repensar a cultura que eles acompanham. Nada é mais triste do que limitar os nossos campos de afeto. E nessa hora eu sinto compaixão por homens. Mellin acha que o assédio envolve necessariamente coisas como gritos e violências, que são, por essas características, facilmente entendidas como violências. Sem isso, ele acredita, fica difícil provar que foi assédio. Outra vez ele está parcialmente certo. Para que uma mulher prove que foi assediada, é preciso um vídeo e dezenas de testemunhas, e ainda assim haverá quem diga que não foi nada, que é chororô.